Respeitável público, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou Giovana Guxiquem e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre como fazer um planejamento. No vídeo anterior eu expliquei o que é o planejamento, basicamente, então se você ainda não viu eu vou deixar aqui na descrição e aqui também para você clicar se você estiver no YouTube. E é isso aí. O planejamento ele está ligado a diversos questionamentos. Para onde você quer ir? Quem é você? Como que você vai chegar lá? Então, para mim, ele não é um processo mecânico. Existe um roteiro a ser seguido? Sim, existe. Eu vou mostrar para vocês qual que é o passo a passo. Mas, apesar de existir um roteiro, o planejamento ele é único. Então, não tem como você pegar o planejamento de uma empresa e tentar aplicar em outra. É como se você tivesse um planejamento pessoal de uma pessoa e tentar aplicar em outra pessoa. Não dá, né? Porque os objetivos das pessoas é diferente, os valores delas são diferentes. Então, não tem como. O planejamento ele é um processo único, né? Então, cada etapa ela tem que ser pensada para a sua realidade e no cenário que você tá. Ou seja, são valores, missões e visões diferentes. Vocês já perceberam isso em sites de empresas, no Quem Somos? Lá, a maioria das grandes empresas tem a sua missão, visão e valores. Além disso, são diferentes tipos de processos, diferentes tamanhos de empresas, então não tem como você tentar, né, fazer um planejamento de outra empresa na sua. Eu pretendo me aprofundar mais em um vídeo futuro sobre a missão, visão e valores, mas basicamente a missão é você saber qual que é o seu propósito, qual que é o seu objetivo de vida, né? O que te move, o que te inspira, o que te motiva, né? Então, por exemplo, numa organização, eu peguei como exemplo a Copenhagen, eu entrei lá no site deles e procurei e fui ver qual que é a missão, visão e valores deles. A missão da Copenhagen é fabricar produtos de altíssima qualidade, preservando seu sabor e sua originalidade. Então, esse é o propósito deles, é o propósito da organização, é o que é o motivo pelo qual eles existem, né? Agora, no caso da visão, o que é a visão? É onde a empresa quer chegar. Ela tem essa missão e é onde ela quer chegar. A visão da Copenhagen é ser um grupo competitivo que atue de forma abrangente no mercado alimentício. Já os valores, eles são comportamentos bases que são esperados dentro da organização. No nosso exemplo, eles colocaram ética, respeito, qualidade, proatividade e trabalho em equipe. Certo, para que saber isso? Se eu sei quem eu sou, para onde eu quero chegar e quais são os meus valores, é muito mais fácil de você atingir qualquer objetivo, né? Então eu não posso pegar um planejamento que já existe e tentar aplicar na minha vida ou na minha empresa. Esse aqui é o roteiro, né, o passo a passo a ser seguido para criar um planejamento que a maioria dos livros e textos abordam, às vezes com nomes diferentes, mas é basicamente isso. Então, primeiro, missão, visão e valores. Como eu havia dito, você saber quem você é, para onde você quer chegar. Então, a empresa saber onde ela quer chegar e tentar alcançar essa visão. Então, a primeira coisa do planejamento é você ter um objetivo, um propósito, para você estar criando aquele planejamento. Segundo, uma análise do ambiente interno e externo. Ou seja, você olhar para dentro da sua organização, quais são os problemas, quais são as falhas, os pontos a melhorar. Uma boa ferramenta, né, para analisar tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo é a análise SWOT, né, que trazendo do inglês para o português fica a análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa. Eu pretendo fazer um vídeo explicando mais sobre essa ferramenta, mas eu vou deixar uns links aqui na descrição, né, que vão ajudar. Então, você saber então quais são as oportunidades, quais são as ameaças da sua empresa, o que você tem que melhorar, qual é o seu ponto forte. Então, é muito importante essa parte de você analisar, você fazer um diagnóstico, né, de como está a sua organização no momento, como que, se tiver um planejamento pessoal, como que você está financeiramente para fazer uma viagem, quanto que você guarda por mês, esse tipo de... Você tem que pensar em cada detalhe da sua vida. Depois que você já fez esses dois passos, eles não precisam ser feitos, primeiro eu vou saber meu propósito para depois a minha análise. Às vezes, se você fizer a análise antes, né, de como que você tá, é muito mais fácil você pensar no qual que é o seu propósito, qual que é o seu objetivo. Isso é mais para a empresa, né, você repensar o seu propósito, é mais para quem está começando, né, ou para quem precisa fazer uma reformulação porque não tá dando certo mesmo. Então você tem que parar e fazer isso, né?
Então, mas na maioria dos planejamentos, você não vai, toda vez que você for fazer um planejamento dentro da empresa, você vai repensar os seus valores. Não é assim. Geralmente, esses três pilares, eles sustentam a organização e você vai montando o planejamento a partir deles, tá? Depois que você analisou e você já sabe quais são os pontos a melhorar, o terceiro passo é você estabelecer objetivos e metas. Qual que é a diferença entre objetivos e metas? Você tem um objetivo maior, por exemplo, perder peso. A meta vai ser o que eu tenho que fazer para atingir esse objetivo maior. Então, se o meu objetivo é perder 10 quilos, eu vou criar as metas pensando na ferramenta SMART, que trazendo do inglês, o S seria específico. Então, a minha meta ela tem que ser clara. Eu tenho que fazer a minha meta pensando que ela tem que ser específica, pontual. O M seria de mensurável. Então, eu tenho que conseguir avaliar ela. Então, em uma empresa, se atingiu 10%, eu consegui ver isso nas vendas, nos relatórios, ela tem que ser mensurável. O A seria de atingível, então você tem um pé no chão, você não pode fazer metas surreais. O R seria de relevante, ela tem que ser relevante para o atingimento do objetivo maior. E o T é de tempo, essas metas elas têm que ter prazo. Esse prazo, como eu disse antes, ele tem que ser tangível, ele tem que ser possível de ser realizado. Então, seguindo essas ferramentas, um exemplo seria, eu quero perder 10 quilos, esse é o meu objetivo maior. Então, as minhas metas, elas podem ser divididas em meses. Então, eu já colocaria o prazo. Então, eu quero perder 10 quilos num prazo de 5 meses. Então, a cada mês, eu vou colocar que eu tenho que perder 2 quilos, né? E aí, eu posso dividir essa meta mais ainda e dividir esses 2 quilos em... A cada 2 semanas, eu perder 1 quilo. E a mensuração seria você ir anotando, né? O quanto você perdeu em cada mês e esse tipo de coisa. Tudo isso acompanhando, né? E saber, é atingível, isso é possível? Eu vou conseguir ir na academia, eu vou conseguir me alimentar, eu vou conseguir ter um acompanhamento. Então, você tem que pensar tudo isso para fazer suas metas. Então, você elaborou suas metas pensando naquela ferramenta Smart. Então, agora o quinto passo é a implantação. Então, depois que você fez os objetivos e as metas, essas metas elas têm tarefas, né? Então, você colocou tarefas, prazos, pessoas que vão ser responsáveis. Isso tudo ajuda muito na implementação. Então, na implementação, você tem que ter tudo certinho, né? Uma ferramenta que a gente usa é o 5W2H, que trazendo do inglês fica o que é a tarefa a ser executada, como que ela vai ser executada, quem que vai executar essa tarefa, por que que ela tem que ser executada. Então, pensando na relevância, né? Por que que ela tem que ser executada, onde e quanto que isso vai custar. Então, você pensar na implementação, você pensar no orçamento, você pensar na delegação de tarefas, quem vai ser os responsáveis. São perguntas, né? Como eu disse, que o planejamento ele é feito por questionamentos e reflexões. E no final, né? Depois que tá tudo certinho, você pensar nas formas de avaliação desse processo. Então, o último passo é controle e feedback. Então, você planejar quando que você vai querer ver quais são os prazos para você mensurar se está dando certo ou não, né? Para você ter uma resposta se esse planejamento ele tá ocorrendo de forma efetiva. Então, olha, uma vez por mês, no final de todo mês, a gente vai avaliar se eu quero aumentar os likes na minha página no Facebook, a gente vai avaliar se isso aumentou, se diminuiu, o que a gente tem que fazer. E aí o planejamento ele vai mudando, né, conforme essas avaliações. Porque não adianta, se eu não avaliar nada, eu continuar fazendo aquele planejamento que parece estar lindo e maravilhoso, mas o cenário já mudou e já não faz mais nenhum sentido aquele planejamento se eu não acompanhar. Então eu tenho que acompanhar e ir fazendo as alterações necessárias. Então basicamente é isso. Como que faz um planejamento? É bem complexo e é um desafio assim de todos os gestores, porque é muito fácil você errar no planejamento. Se você colocar um objetivo fora da realidade, se você colocar um objetivo que ele não é claro, ele não é muito... você coloca assim, eu quero que a minha empresa cresça cada vez mais. E esse é o seu objetivo, só isso, né? Cresça cada vez mais para onde, né? Até onde você quer chegar, qual que é a capacidade da sua empresa para crescer cada vez mais. Cada vez mais não é um objetivo muito claro, não é um objetivo muito específico, né? Então tem que pensar muito bem
E executar esse planejamento é um recurso muito, muito necessário. Muitas organizações fecham, lojas fecham porque não tem planejamento, né? Então é muito importante você, se você tem uma empresa, um negócio, você ter um planejamento. E eu acho que, por exemplo, eu acho que o planejamento ele é uma ferramenta que ela é catalisadora do sucesso. Mas se eu não me planejar, vai acontecer alguma coisa, né? É realmente necessário ter que fazer tudo isso. Pensando em um negócio de qualquer tamanho, né? Desde uma lojinha até uma multinacional, eu acredito que sem planejamento é muito difícil essa empresa dar certo. Às vezes tem empresas que dão certo, né? Mas chega um momento que só depender da sorte não é o suficiente, né? E é muito arriscado, né? A principal coisa de você não ter um planejamento é que você vive no improviso, né? Você não se previne de certas coisas que podem ocorrer, você não para pensar antes em coisas que podem ocorrer. Outro problema, por exemplo, se você é dono do seu negócio e você tem tudo na sua cabeça. Todo o seu planejamento, sua visão, tá tudo na sua cabeça, mas você não colocou isso no papel. Isso é muito difícil, porque você tem que compartilhar isso com quem trabalha com você. Porque as outras pessoas elas têm que ter esse pensamento dentro da organização. Então, eu acredito que planejamento é igual a comunicação no âmbito empresarial. É essencial, sabe? É fundamental, é base. Tem que ter. Agora, se você é uma pessoa que vê tudo isso e fica, nossa, não, eu tenho que fazer tudo isso, né, na minha vida. Pensar qual que é o meu propósito, né? Qual que é o meu sentido de existência. É muito mais difícil, eu acho que para um planejamento pessoal. É muito mais difícil. Tanto que existem profissionais, né? O coach, que eles trabalham com exatamente com isso, em ajudar as pessoas a atingir os seus propósitos. É muito interessante esse trabalho, é muito legal. E tem pessoas que não conseguem, por exemplo, montou o planejamento, seguir ele, né? É muito difícil, você tem que se policiar muito, porque quando você for delegar lá as tarefas, que nem eu falei, todas as tarefas ali, responsável, eu não sei o que, eu. Então você tem que se policiar, você tem que se cobrar, então, tipo, pra cada pessoa, ela tem que se planejar, tem que ser organizada. Nem sempre você consegue viver normalmente sem se planejar. É, Só que, por exemplo, se você tem um objetivo muito grande, se planejar é uma ferramenta catalisadora para você chegar lá, sabe? Você ficar pensando nisso. É bem interessante. Então é isso que eu tenho para compartilhar com vocês sobre planejamento. Tá bem básico, eu deixei vários textos, vários links aqui embaixo na descrição. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Eu também estou disponível nas minhas redes sociais, que sempre estão lá no final do vídeo e aqui na descrição. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!